Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa reflexão, ao nosso vídeo. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre a duração da prática da meditação. Nós sempre estamos falando aqui sobre essa prática, né? A prática meditativa, como uma prática terapêutica, uma prática de autoconhecimento. É um exercício mental, emocional, físico também, que nos leva a ter uma qualidade de vida melhor. E muitas pessoas perguntam quanto tempo eu devo meditar, né? Qual é a duração da prática? E aí existem dois tipos de durações. Existe a duração da prática diária, ou seja, de cada prática, quanto tempo eu vou ficar meditando. Será que existe alguma duração recomendável? Recomendada por algum especialista, e a outra duração é a continuidade, né? Quanto tempo, quantos dias, quantas semanas, quantos meses eu tenho que praticar a meditação para receber os benefícios. Bom, a meditação ela é um exercício e ela pode ser comparada, de certo modo, a qualquer exercício que nós façamos. Ou seja, o exercício físico, por exemplo. Tem pessoas que praticam exercício físico a vida toda, porque querem ter uma qualidade de vida. E o exercício físico, quanto mais você praticar, mais você vai ter os seus benefícios. Porém, você vai ter que encontrar um tempo que se adequa mais à sua rotina diária de trabalho, de convívio com a família, para não atrapalhar outras coisas e, ao mesmo tempo, um tempo que a sua personalidade se sente bem com aquilo. Então, a duração da meditação vai muito de acordo com isso, com o seu estilo de vida, a sua personalidade. Agora, com certeza, algumas questões são unânimes entre os especialistas no assunto da meditação, entre os praticantes. Então, nós vamos abordar aqui um pouco sobre essa questão da duração dentro da nossa experiência pessoal e dentro dos estudos que temos realizados. Nós percebemos, primeiramente, que a meditação é algo para se fazer continuamente. Não existe prazo, eu vou meditar durante um mês para alcançar tal objetivo. Ela não é tão objetiva e concisa assim, não há precisão, até nos estudos, em relação a esse tempo. O que se sabe é que a meditação é algo que a gente incorpora na vida diária, como um hábito de vida, onde ela vai estar sempre fazendo a gente se aprofundar dentro de nós mesmos. Então, uma coisa que é reconhecida é que quanto maior tempo de prática, mais influência positiva a meditação vai ter na nossa personalidade. A meditação, se você fizer durante uma semana, ela vai ter um efeito de relaxamento, você vai perceber que você está mais calmo, mais tranquilo, mais focado. Mas a meditação na sua vida, ela vai conseguir chegar a pontos mais profundos dentro da sua própria personalidade. Aquelas questões de mudança interna para melhor, no ponto de vista da personalidade, ela só é adquirida quando você pega um hábito da meditação na sua vida. Então você vai praticando os dias, as semanas, os meses, os anos, e aí você vai encarando a prática meditativa como o ato de respirar, de escovar o dente todo dia, de fazer uma oração antes de dormir. A meditação ela vai ser algo habitual na sua vida. E aí sim, ela vai fazendo você ir se aprofundando cada vez mais dentro de si mesmo, e ela vai promovendo umas mudanças mais profundas do ponto de vista da personalidade. Então, essas mudanças mais profundas no nosso estado mental profundo, ela só acontece quando há uma continuidade realmente metódica, diariamente, que aí sim vai havendo uma tomada de consciência por parte do meditador. Em relação à prática, a duração da prática de cada dia, tipo, eu devo meditar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 1 minuto? Quanto tempo? Com isso, essa questão aí, realmente não há uma
um consenso, uma precisão, né? Tipo um tempo padrão. Tem que se fazer isso para obter esse resultado. Não há. Porque tem vários fatores que influenciam no resultado da meditação dentro de um determinado período de tempo de prática, né? Existe o fator de que cada pessoa é diferente da outra. Então, uma pessoa meditando 10 minutos, ela pode ter efeitos nela, na sua qualidade de vida, muito maior do que uma outra pessoa que medita 10 minutos também. Porque essa primeira pode ter na sua personalidade uma abertura maior para a prática em si, para o exercício. A outra pode ter uma dificuldade maior, mas mesmo assim, essa outra vai ter um efeito nela também benéfico de meditação, porém menos intenso, num primeiro momento. Mas se ela continuar, ela vai desenvolvendo capacidades, habilidades mentais e cada vez se entregar mais à prática da meditação e receber os benefícios dela. Então, todas as pessoas recebem os benefícios da meditação, independente da personalidade, independente do tempo, só que cada caso é um caso particular. Então, o tempo tem fatores ligados à personalidade de cada um, tem fatores ligados ao ambiente, né? Uma coisa para quem está começando é meditar num ambiente silencioso, outra pessoa é meditar numa rua que passa muito carro. Com certeza, no início, esse barulho vai influenciar na qualidade da meditação, mas não quer dizer que essa pessoa também não possa meditar diante do barulho, porque com o tempo de prática, o meditador vai aprendendo a não seguir os barulhos durante a meditação. Então, ele consegue meditar mesmo diante de sons ao redor. Mas, no início, isso influencia também. Existe a influência também da questão do tempo mesmo, de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para se adquirir um certo relaxamento maior. Então, a gente percebe que quanto mais tempo você fica meditando, a propensão, né, a tendência é você ir conseguindo entrar cada vez mais num estado meditativo. Agora, para quem está começando, não se recomenda já iniciar com períodos longos de meditação. Para quem está começando, principalmente para quem nunca fez meditação, e principalmente para quem tem uma personalidade muito agitada, a recomendação é começar com um tempo muito pouco, um tempo pequeno. Pode ser 1 minuto ou 3 minutos por dia. E ir meditando, e todo dia tendo a perseverança de fazer aquela parada. Quando já estiver acostumado com aquele tempo, aumenta um pouquinho a duração, aumenta para 5 minutos e vai meditando. A hora que estiver mais acostumado com aquela prática, aumenta para 10 minutos e vai aumentando até chegar a um ponto que a sua personalidade se adequa, que você percebe que você está usufruindo um benefício de relaxamento importante naquele período de tempo de meditação e ao mesmo tempo não atrapalha a sua rotina do dia. Então, cada um é importante ir analisando até onde pode chegar e exercitando devagar. O principal desafio do meditador iniciante não é, por incrível que pareça, ficar muito tempo meditando ou pouco tempo meditando numa vez só. O grande desafio é ele conseguir inserir esse hábito na sua vida. Porque uma das grandes dificuldades do ser humano é criar hábitos. Existe um grande educador chamado Pestalozzi que dizia que a verdadeira educação é aquela que cria hábitos, porque os hábitos forjam os caráteres. Então, criar novos hábitos é o grande desafio do ser humano. E esse hábito da meditação é um dos melhores hábitos que uma pessoa pode criar na sua vida. Então, o grande desafio é criar o hábito de parar todo dia, porque a mente ela tende a sabotar esse processo. A pessoa fala assim, agora eu vou meditar todo dia. E aí medita um dia, medita outro dia, no terceiro dia vem aquela preguiça, hoje eu não vou meditar não, tem outra coisa a fazer mais importante, mais tarde eu medito. Aí mais tarde esquece, aí parece que ele disse sem meditar. No outro dia, eu não meditei, não vou meditar hoje não, que eu tenho um monte de coisa para fazer. E a mente ela cria uma espécie de sabotagem em relação a esse processo.
Justamente porque a mente agitada não quer perder a agitação e sabe que a meditação vai trazer ela para o eixo, para a estabilização. Então, desse modo, o grande desafio é criar o hábito de se meditar todo dia. Então, começa com um tempo pequeno, porque aí é mais fácil, e mantém perseverante. Todo dia, independente do modo como a pessoa acordou, se acordou bem, faz a meditação, se acordou mal, faz a meditação, se acordou mais ou menos, faz, não importa. Senta e faz um momento de prática. E começa o dia. Aí sim, com as semanas o indivíduo vai percebendo que existe algo diferente ali, no estado de humor, no estado de concentração, e aí ele vai realmente inserindo esse hábito até se tornar uma coisa prazerosa. Porque a meditação ela deve ser algo prazeroso. Quando o indivíduo ele pega o hábito meditativo, é um momento de descanso, de relaxamento, de descanso mental, de sondagem sutil interior, de uma visita interior suave, é um encontro consigo mesmo. É um momento muito especial, o momento da meditação. Então, mas para começar, tem que começar devagar. Bom, agora veja bem, os estudos, como eu disse, não há precisão desse qual é o período médio para se meditar. Mas pelo que nós percebemos, dentro da minha experiência pessoal e dentro do estudo que eu fiz com várias biografias de vários meditadores, meio que nós encontramos um tempo que se adequa bem à rotina social, à rotina da sociedade moderna, que é um tempo mais ou menos de 20 minutos. Um tempo de 20 minutos geralmente é um tempo onde o indivíduo ele consegue entrar no estado de relaxamento, usufruir, né, dos benefícios da meditação, entrar no estado meditativo e ao mesmo tempo não atrapalha tanto, né, a rotina de trabalho, a rotina do dia a dia, né, familiar, do dia a dia. Mas, como nós dissemos, não há regra nesse aspecto. Isso não é um padrão absoluto que deve ser seguido, cada um encontra o seu tempo ideal de parada e silenciamento. Até porque, à medida que a gente vai exercitando a meditação com os anos, a gente vai percebendo que a meditação passa a acontecer em outros momentos também. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está caminhando, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente percebe que em determinados momentos nós podemos entrar no estado meditativo mesmo fazendo alguma coisa, né? Mesmo em atividade dá para entrar nesse estado meditativo. Mas para chegar até aí é necessário já um tempo de prática silenciosa para ir treinando a mente a entrar nesse determinado estado. Bom, então, desse modo, meus amigos, eu deixo aqui uma comparação com um nadador. Um nadador que pratica natação, um atleta profissional, 1 hora por dia, ele vai ter um desempenho diferente de um que pratica meia hora por dia. Então, todo treinamento ele vai ser proporcional à sua dedicação a ele. Com a meditação não é diferente. À medida que você se dedica a ela, há uma proporcionalidade aí em tempo de meditação e tempo de resultado. Só que esse tempo tem que estar de acordo com a vida do ser, com o estilo de vida do indivíduo, né? Então aí entra esse fator relativo aí, onde cada um vai analisar bem a sua própria vida, a sua rotina diária e ver onde a meditação pode encaixar ali e colocá-la ali como algo sagrado, como algo importante. E aí o indivíduo vai ver o quão ela pode ser boa para a transformação pessoal, para a aquisição de consciência, para a aquisição de paz interior. Então vai aí, meus amigos, essa dica em relação à duração da prática da meditação. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, meia hora, encontre o seu tempo, aquele que se adequa. Mas algo é importante, isso sim, é que seja todos os dias, é que seja algo continuado, algo que faz parte da sua rotina diária, que aí sim, com o tempo, ela vai alcançar o aprofundamento necessário dentro de si mesmo, dentro da sua própria personalidade, para fazer ali as transformações que você quer.
que nada mais é que aquisição de consciência. Um grande abraço aos amigos, vai aí mais um vídeo e mais para frente nós continuamos refletindo sobre a meditação. Um abraço, fiquem com Deus, muita paz.